O agir dele nesta noite é real e ele é poderoso. Aleluia. Oramos ao Senhor. Pai querido, amado Deus, nesta noite tributamos a Ti, ó Deus, a nossa gratidão. O Senhor, o qual merece, Senhor, a honra e a glória. Pai querido, através desses louvores o Senhor tem falado. E nesta noite, Senhor, se alguém nesta noite se acha fraco, em Ti há forças. Se alguém nesta noite entrou aqui dentro sem a Tua alegria, Pai, eu sei que o Senhor é aquele que quando o Senhor trabalha, nada da mesma forma fica. E nesta noite a alegria do Senhor, a presença do Teu Espírito Santo repousa neste lugar. E age, Senhor, e tudo aquilo, forças contrárias, em nome de Jesus, caia por terra, pensamentos contrários, e permaneça e prevaleça a presença do Senhor, e tudo seja para a honra e glória do Teu nome. E Deus venha falar, usando o Teu vaso nesta noite, para que a Tua palavra, Senhor, venha fazer morada e venha trabalhar da forma, do centro da Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Permanecemos em pé. Irmãos, antes de nós ouvir o pregador, sábado nós temos uma fraterna em, como é que é o nome do lugar? Salto do Jacuí. Obreiro, você que é obreiro, você se comunica com os irmãos, ou dá uma carona. Vamos lá, o nosso presidente vai estar lá e nós vamos estar recebendo a bênção de Deus. Eu quero ver os senhores, os que puderem estar. Nós vamos sair daqui, lá vai começar 9 horas, parece 9 horas da manhã, 7h30 nós saímos daqui e descemos lá tranquilo, e será uma honra Júlio de Castilho ser representado pelos senhores ali. Glória a Deus, salve os irmãos aqui presentes com a paz de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Queremos louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na sua casa, na sua presença, para adorarmos um Deus que é fiel, poderoso e que está aqui presente para nos abençoar nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Pinheiro. Deus abençoe a sua vida, juntamente com a pastora, essa família abençoada que a gente já aprendeu a amar em Cristo Jesus, meu pastor. Que Deus possa retribuir e muita bênção e vitória sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a pessoa do pastor presidente, os demais pastores, obreiros que estão à minha retaguarda. Que Deus seja louvado neste lugar a cada dia. Amém? Já estamos há alguns dias pregando a palavra de Deus. Chegamos do país do Uruguai, tivemos ali na cidade de Santo Augusto o pastor Odadir pregando a palavra de Deus. E este final de semana aprove a Deus de estarmos aqui na aldeia Júlio de Castilho para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza, irmãos, que esta noite não será diferente. O que Deus tem para fazer, o que Deus tem para realizar, tudo eu tenho dito, a minha vida é atribuído a Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração é para Ele. Muitos testemunhos de pessoas ali na cidade de Santo Augusto já testificando, pessoas que foram curadas do câncer, de muitas enfermidades. E eu tenho certeza que neste final de semana não será diferente o que Deus tem para fazer e para realizar neste lugar. Quantos creem que existe ainda um Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas e que está aqui presente nesta noite para nos abençoar? Aproveitando que os irmãos estão em pé, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo nesta noite o Evangelho segundo escrever a Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 1, uma das mensagens mais conhecidas da igreja, dos leitores da palavra de Deus, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite. E eu tenho certeza que Deus falará conosco através da sua poderosa palavra. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 1 da palavra de Deus, que fala sobre a pesca maravilhosa. Quantos encontraram a referência bíblica? Diz amém? Então
mencionamos a palavra de Deus que diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Amém? Podem tomar os vossos assentos, adorando, glorificando, agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui presente em espírito e em verdade para nos abençoar. Pois bem, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender e compreender que o ministério de Cristo foi um ministério acompanhado por muitos sinais, prodígios e maravilhas que Ele realizou durante o percurso do seu ministério na terra. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que no início do ministério de Cristo, Ele começou a fazer discípulos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus tinha um propósito muito grande com Pedro. E uma coisa que eu entendo pela palavra de Deus é que quando Deus tem um propósito conosco, Ele vai nos cercando a cada dia. Ele vai se aproximando a cada dia para que Ele possa cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas. A primeira pessoa que vai mencionar Jesus, apresentar Jesus para Pedro foi André. André vai ser a primeira pessoa a apresentar Jesus para Pedro. E dia após dia Jesus ele vai se aproximando de Pedro, porque ele tinha um propósito com Pedro. A segunda vez que Pedro vai ter um encontro com Jesus vai ser no período em que a sua sogra vai ficar enferma, acamada por uma enfermidade. Jesus vai ser chamado até a casa da sogra de Pedro, e quando ele entra na casa da sogra de Pedro, Pedro também estava presente. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus começou a interceder, a orar pela sogra de Pedro, e instantaneamente, no mesmo momento, ela foi curada daquela enfermidade, porque é muito comum no ambiente aonde Jesus chega, o ambiente é mudado pela sua presença. É muito normal no ambiente aonde Jesus está, algo diferente acontecer. Então já quero abrir um parênteses aqui nesta noite para lhe dizer que Ele está presente em espírito e em verdade aqui nesta noite. Então, se Ele está presente, prepara o teu coração, porque esta noite Ele preparou para abençoar a sua vida e ministrar o seu propósito sobre você nesta noite. Pedro, ao observar os feitos de Jesus, Pedro, ao observar que Jesus era diferente, as suas palavras tinham poder, tinha autoridade, Pedro viu que nas palavras de Jesus tinha poder, tinha autoridade. E com isso então Jesus vai cercando Pedro dia após dia. E ele precisa também permitir que algumas coisas aconteçam na vida de Pedro, para que Pedro pudesse estar dentro do propósito que Deus já havia estabelecido sobre a sua vida. Porque quando Deus tem algo conosco, quando Deus tem uma chamada conosco, quando Deus tem um propósito conosco, Deus vai precisar permitir um cenário na nossa vida, na nossa história. E este cenário muitas vezes não será favorável. Este cenário muitas vezes lhe causará constrangimento, dor e aflição. Mas é exatamente neste cenário que tu está vivenciando na sua vida e na sua história, é que Ele vai cumprir, é que Ele vai estabelecer aquilo que Ele tem sobre a sua vida e sobre a sua história. Aleluia! Então terá momentos que Deus vai permitir um cenário, uma situação na sua vida e na sua história.
E este cenário, esta situação que Ele vai permitir na sua vida e na sua história, é só para você viver o propósito que Ele tem com a sua vida. Porque o propósito que Deus tem com a sua vida é muito mais daquilo que você possa pensar, imaginar. O propósito que Deus tem com você é muito melhor que o teu propósito. Porque o propósito do homem muitas vezes é frustrado, é fracassado, mas o propósito de Deus é fiel para a nossa vida, para a nossa história. E Jesus então vai permitir uma situação, um cenário na vida de Pedro. Todos conhecem a história de Pedro, é uma das histórias mais conhecidas dentro da Bíblia Sagrada. Pedro, antes de ser chamado como discípulo de Jesus, ele era um empresário de pesca, ele abastecia a pesca em Jerusalém. Então, se tinha alguém que entendia muito bem, meu pastor presidente de pescaria era Pedro. Pedro era perito naquela área que ele executava. Pedro era perito na área da pesca. Quando se tratava de pesca, ele sabia o momento propício para se pescar. Ele sabia o momento, se era favorável para a pesca. Era um pescador nato, era um pescador que entendia muito bem da pesca, porque ele, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, ele abastecia Jerusalém através da pesca e ele sobrevivia daquilo. E um certo dia Pedro vai pegar os seus amigos, seus irmãos, e como era de costume, ele mais uma vez vai ir para uma pescaria. E a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele dia Pedro vai ir para a pescaria, pensando que seria mais um dia de grande pesca, de grande produção, que ele seria naquele dia bem sucedido na sua área. Só que de repente, quando Pedro prepara todos os meios de pesca, lança suas redes no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, se prepara para a pesca, e o melhor momento propício da pesca é a noite é o melhor momento para se pescar. Pedro prepara, lança suas redes, e começa a pescaria, começa a pescar. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que naquela noite ele vai pescar a noite toda, e não vai pescar nenhum sequer peixe naquele dia. Quando ele começa a recolher as suas redes e vê que não pegou nenhum peixe, Pedro, juntamente com seus amigos, seus irmãos, vai ficar frustrado naquele dia. A frustração chega na sua vida, porque se tem algo que frustra alguém, é quando você exerce alguma coisa que você está acostumado a fazer, que você está acostumado a realizar alguma tarefa da área da sua vida, e de repente aquilo que você mais tem experiência, mais está acostumado a fazer, de repente você é pego de surpresa e não consegue realizar aquilo que você está acostumado a fazer. É muito normal a frustração vir, é muito normal o desespero chegar, é muito normal a aflição fazer parte da sua vida, porque vai fugir do seu controle, porque você estava acostumado a realizar aquilo. Só que Deus tem os seus propósitos sobre as nossas vidas. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E toda vez que Deus tiver algo na sua vida, um propósito com você, Ele terá que permitir o cenário, Ele terá que permitir a situação na sua vida, na sua história, para que Ele possa estabelecer verdadeiramente aquilo que Ele tem com você, com a sua
sua casa, com a sua família, com o seu ministério, com a chamada que Ele confiou sobre a sua vida. Pedro vai se frustrar porque vai sair do seu controle. Vai sair da sua força humana. Aleluia. Deus, Ele quer ser 100% glorificado na nossa vida. Deus, Ele quer ser 100% glorificado sobre a nossa história. E só tem uma maneira de muitas vezes a gente se dobrar para Deus. Só tem uma maneira de muitas vezes a gente se humilhar diante de Deus. É quando algo foge do nosso domínio, do nosso controle. Porque quando algo foge do nosso domínio, do nosso controle, é aí que ficamos 100% sobre a sua dependência. É aí que a gente vê que com a força do nosso braço a gente não vai conseguir. É aí que a gente vê que a força do nosso braço a gente não vai conseguir contornar a situação. Aí nós teremos que recorrer para aquele que tudo pode, que tudo realiza, que tudo faz sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Ele quer ser aí no centro da sua vida e da sua história. Ele ainda quer ser em primeiro lugar na sua vida e na sua história. Obstante esta circunstância, obstante esta dificuldade que Pedro vai passar neste momento, a Bíblia Sagrada vai dizer que de repente ele chega de manhã cedo, frustrado à beira do lago de Genezaré. E quando eles chegam frustrados diante das circunstâncias, eles acharam que terminou ali naquele dia, não teria mais pescaria. Eles acharam que ali era o limite, era o fim, acabou. Porque para um pescador chegar no ponto de lavar as redes, é porque ele está dizendo que a pescaria terminou, a pescaria acabou naquele dia, não tem mais jeito, acabou. Para eles a frustração é muito grande, mas eu glorifico a Deus, meu pastor presidente, que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu venho aqui neste altar, nesta noite, como um profeta de Deus, para lhe dizer que o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua história. E tem mais ainda. No lugar da tua frustração, no lugar da tua aflição, vai ser um palco de um grande milagre, de uma grande providência de Deus. Ei, só para não perder o costume, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, sentir a mão de Deus aqui agora. Dá uma chacoalhada nessa pessoa, diga para o teu irmão, diga para a tua irmã aí, diga para ele, diga para ela, no local da frustração, no lugar da aflição, vai ser um palco de um grande milagre, de uma grande providência de Deus, porque Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com a tua casa, com a tua família. Deus tem uma chamada com você. Aonde chega o limite do ser humano, entra o agir de Deus. Então prepara que chegou o agir de Deus sobre a tua vida nesta noite. Será o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. E você